Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou a hora da gente prosseguir na nossa jornada de estudo no tema desse trimestre que você já sabe, é sobre o amor e a justiça de Deus, né? Esse primeiro trimestre de 2025 da lição da Escola Sabatina vem conversando com a gente, discutindo essa questão da relação entre o amor e a justiça de Deus, especialmente dentro do contexto bíblico do grande conflito. E o título do episódio de hoje é A Ira do Amor Divino. Bastante intrigante esse título, né? Porque como é que você coloca do mesmo lado, ou com duas faces da mesma coisa, ira e amor? Se amor não deveria ter ira, ou será que deveria? A gente vai começar com uma reflexão que mexe bastante com a gente. A compaixão de Deus, ela na verdade é uma das qualidades mais celebradas na Bíblia, né? Afinal, quem é que não se sente confortado ao pensar num Deus que ama, acolhe e perdoa, né? Só que aí vem a grande questão que pode causar um certo desconforto pra gente. Se Deus de fato ele é amor, como é que a gente deve entender o fato de que, mesmo na Bíblia, Deus fica irado? E muitos vão se perguntar, e talvez você já tenha feito essa mesma pergunta, né? É, um Deus que ele é puro amor, intrinsecamente, no seu ser, ele é amor. Será que ele pode ou até deve demonstrar ira? Será que essa é uma emoção ou uma demonstração que é coerente com a sua natureza? Essa ideia de um Deus irado, ela parece às vezes meio contraditória pra gente. Um Deus irado que é amor, e a própria palavra ira, ela pode evocar na nossa mente humana essa imagem de pessoas descontroladas, raivosas, brigando. Então é algo que parece bastante distante do caráter amoroso de Deus, né? Só que, e se essa ira, na verdade, ela for uma reação necessária e justa diante do mal e da injustiça? Como é que o amor ele poderia permanecer indiferente ao sofrimento, às atrocidades que destroem a criação de Deus? Será que o amor pode de fato ficar impassivo diante da injustiça? Então, hoje a gente vai se aprofundar nessa tensão entre o amor e a ira divina. Será que essas duas qualidades podem, no fim das contas, coexistir? E mais importante, o que que isso nos ensina sobre o caráter de Deus e sobre como ele age nesse nosso mundo cheio de injustiças e de sofrimentos? Então, se você já se perguntou como um Deus de amor pode lidar com o mal, vem com a gente, porque esse episódio promete bastante. Tá certo? Antes da gente continuar, já vai deixando aquele seu like maroto aqui no vídeo, porque você abençoa demais a gente, o canal, aqui o Ministério Cristãos Cansados, ajudando a gente a crescer, a levar essa mensagem para as outras pessoas, porque um simples joinha faz com que o vídeo receba um, digamos assim, um incentivo no algoritmo dele, e o algoritmo, que é o código que controla o YouTube, vai pensar assim, não, pelo que eu tô vendo, ele tá recebendo muitos likes, então as pessoas estão gostando desse conteúdo. Se as pessoas estão gostando, talvez eu deva recomendar esse vídeo para outras pessoas. E aí, o vídeo vai aparecer para outras pessoas também, e elas vão poder ter a chance de assistir esse conteúdo, tá certo? Então você abençoa muito a gente, simplesmente deixando aí o seu joinha. E aí, se você não é inscrito no nosso canal, já aproveita, se inscreve aqui, ativa o sininho, né, para você não perder nenhuma visualização, nenhuma atualização dos conteúdos. Nós temos vira e mexe aqui nas sextas-feiras a nossa classe bíblica, né, com o curso A História de Deus. Você pode encontrar aqui na descrição do vídeo a playlist com as aulas anteriores, né? Então você não vai ficar de fora de nada disso se você estiver inscrito no nosso canal, tá certo? Então bora espalhar conhecimento e fé juntos. Agora, retomando de onde a gente parou, a ira de Deus, certo? Esse é o conteúdo dessa semana. E para a gente entender melhor sobre esse aspecto de Deus, a gente precisa primeiro mergulhar na ideia de que a ira divina, na verdade, ela é uma expressão do amor de Deus. Ela não é algo à parte do amor de Deus ou em contradição ao amor de Deus. Ela é uma expressão desse amor. A ira de Deus é uma forma de Deus expressar o seu amor. Esse conceito é meio estranho à primeira vista, né? Como é que o amor pode ser demonstrado em ira?
Só que faz sentido quando a gente olha para esse conceito um pouco mais de perto. Veja, a Bíblia ela mostra para a gente que Deus ele se entristece profundamente com o mal. Por quê? Porque o mal causa dano, causa dor, causa sofrimento, causa injustiça na sua boa criação. E isso deixa profundamente entristecido. Isso fica bastante evidente numa história, por exemplo, como a de Jonas e os ninivitas. Deus ele vai lá e manda Jonas anunciar a destruição que logo iria acontecer a Nínive e seus moradores por causa dos pecados diversos e graves que eles haviam cometido. Só que aí Deus vê que ao ouvir a pregação de Jonas, o povo sinceramente se arrepende. E aí Deus decide não destruir a cidade. E ele demonstra sua compaixão para com aquele povo. Só que Jonas, por outro lado, ele fica furioso. Por que ele fica furioso? Porque ele queria, digamos assim, justiça. Ele queria que a ira de Deus se manifestasse sobre aquele povo. Por quê? Porque era um povo ímpio, que fez muitas maldades para com o povo de Israel. Mas Deus ele muda de ideia e decide demonstrar o seu amor e a sua misericórdia. Esse episódio ele ensina pra gente que a ira de Deus ela não é arbitrária, não é uma fúria descontrolada que só quer a vingança, só quer infligir a dor para se sentir bem consigo mesmo. A ira de Deus ela surge do seu amor. Então, o amor de Deus ele é um atributo divino que sempre vai buscar a justiça. E a justiça ela não é necessariamente a vingança, às vezes ela pode partir através da reparação, da restauração das coisas, das relações. Então veja, a ira divina, ela não é como a nossa raiva humana, que é compulsiva, impulsiva, egoísta, vingativa. Ela é motivada por um desejo profundo de proteger aqueles que são oprimidos, de restaurar aquilo que foi destruído pelo mal. Então, quando Deus ele reage com ira, ele não está simplesmente deixando o seu amor de lado para poder agora agir com ira. Não, ele está agindo justamente dentro do escopo do seu amor, agindo em favor das vítimas da injustiça, da opressão, da maldade. Imagina uma mãe que vê o seu filho sendo atacado por brutamontes, por assaltantes, por algum grupo de pessoas ali atacando o seu filho indefeso que não consegue reagir. Qual você acha que é a reação dessa mãe? É de ira. Mas não é uma ira porque ela odeia aquelas pessoas, mas é porque ela ama muito o seu filho. É uma defesa natural de quem ama intensamente se irar contra a injustiça e a dor causada, afligida naquela pessoa a quem se ama. Da mesma forma é com Deus. Deus fica irado ao ver os seus filhos sofrendo, ao ver o que o pecado causa nos seus filhos. Além disso, a Bíblia lembra pra gente que Deus ele é lento para irar-se, ou seja, ele dá inúmeras chances para o arrependimento. Ele espera, ele aguarda, como a gente viu, por exemplo, na história de Nínive. A ira de Deus ela só se manifesta quando o mal de fato persiste de uma forma que prejudica constantemente toda a criação. E mesmo nesses momentos, Deus ele não visa a destruição pura e simples, mas sim a eliminação do mal para que o bem possa ter espaço para florescer. Então, dessa forma, veja, a ira de Deus, ela não se opõe ao seu amor. Na verdade, ela é justamente uma extensão dele. É uma resposta necessária contra tudo aquilo que se torna uma ameaça à vida e à justiça no seu reino. Vamos explorar um pouco mais essas implicações. É sequer possível afirmar que Deus ele odeia algo de fato? E a resposta a essa pergunta ela pode parecer, de novo, muito desconfortável. Só que a própria Bíblia assegura pra gente que Deus ama a justiça e odeia o quê? O mal. Essa afirmação de forma alguma contradiz o seu caráter de amor. Na verdade, ela o complementa. Por quê? Deus odeia o mal não por ser vingativo, mas porque o mal é mal. Ele destrói aquilo que Deus mais ama, a sua criação, os seus filhos. Lá em Neemias, capítulo 9, versos 7 a 33, é um texto mais longo, então a gente não vai ler, mas lá a gente vai encontrar uma narrativa muito rica que ilustra como é que Deus ele lida com esse ciclo de rebeldia humana. Esse texto bíblico ele relembra justamente a história de Israel e vai destacando a fidelidade de Deus mesmo diante da infidelidade do seu povo, o povo de Israel. Deus ele escolhe Abraão
Ele liberta Israel do Egito, ele os guia pelo deserto, ele dá para eles uma terra boa, confortável, abundante. E ainda assim, o povo frequentemente vai voltar-se contra Deus e vai buscar adorar outros ídolos, outros deuses, cometendo toda sorte de injustiças. E como é que Deus responde a essa desfeita da parte do povo? Ele odeia o mal que os afasta dele. Só que mesmo assim ele não vai abandonar o seu povo. E mesmo na disciplina do exílio, por exemplo, ele quer ensiná-los, restaurá-los, né? Deus não age pela vingança simplesmente. Em vez disso, ele, com paciência, com misericórdia, vai trabalhando na vida do povo. Neemias 9:17, ele vai afirmar que tu és um Deus perdoador, cheio de graça e cheio de misericórdia, lento para irar-se e rico em bondade, e não os abandonaste. Veja, essa postura, ela é constante em toda a Bíblia, em toda a narrativa bíblica. Deus, ele se entristece profundamente com a repetição do pecado, ele se ira com o mal e a injustiça que o pecado promove, mas ele busca incessantemente restaurar o seu povo. O ciclo de rebelião que é descrito: pecado, opressão, clamor, libertação. Pecado, opressão, clamor, libertação. Esse ciclo ele revela para a gente não só o ódio de Deus pelo mal, mas também a sua paixão em resgatar aqueles que sofrem as consequências da execução ou da vida que perpetua o mal. Então, Deus ele odeia o mal porque o mal fere, escraviza, destrói. Só que ele nunca desiste de amar e de redimir aqueles que escolhem voltar para ele. Em Êxodo 34, versos 6 e 7, a gente tem ali uma das declarações talvez mais completas sobre o caráter de Deus no Antigo Testamento, né? Moisés diz: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em bondade e fidelidade, que guarda a bondade em 1000 gerações e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não um inocente culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Essa passagem ela apresenta para a gente um equilíbrio essencial no caráter divino. Deus ele é abundante, amoroso, compassivo, fiel. A sua misericórdia é tão vasta que ela se atravessa, se estende até 1000 gerações. Essa característica ela destaca justamente a profundidade, a longevidade da graça divina. Ela perdura por muito, muito, muito tempo. Ele perdoa transgressões, pecados, e ele oferece constante oportunidade de reconciliação e de restauração. Só que, no entanto, esse mesmo Deus, que é justo, ele não deixa o culpado impune. O texto ressalta para a gente que Deus ele não ignora o mal e suas consequências. Por isso a expressão visita a iniquidade reflete justamente como as consequências do pecado frequentemente elas atravessam gerações. Só que isso não deve ser entendido como vingança divina. Em vez disso, Deus ele atua para corrigir, para disciplinar e redimir, justamente visando o bem maior. Então essa descrição ela é fundamental para a gente compreender que o amor de Deus ele não é um amor permissivo, ele não deixa o mal seguir o seu caminho naturalmente, normalmente, sem julgá-lo de alguma forma, sem impedir, assim, dentro de um escopo mais macro, né, maior, assim, que de fato o mal se perpetue para todo sempre. Deus ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de justiça e por isso essas duas coisas estão equilibradas. A sua paciência e disposição em perdoar elas demonstram justamente o quanto ele deseja restaurar a humanidade, restaurar o seu povo. Só que a sua justiça, ela assegura que o mal não vai ter a palavra final, o mal vai ter um fim. E com isso a gente pode contar, a gente pode ter certeza, o mal não terá o domínio dessa terra para sempre. Lá em Êxodo 34 mesmo, a gente encontra o coração do caráter de Deus, amor e retidão em perfeita harmonia. Então, a Bíblia é clara ao apresentar para a gente Deus como aquele que luta pelos oprimidos, que se indigna, né? Se indigna contra os opressores. E essa paixão divina ela é fundamentada justamente no amor pela sua criação e na busca por justiça.
Um outro texto bastante importante está lá em Lamentações, capítulo 3, versos 32 e 33. A gente lê assim: Pois se ele aflige, também se compadece, segundo a grandeza da sua misericórdia. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. O que esse texto está ressaltando é que Deus ele não se deleita, ele não se diverte, ele não tem prazer em trazer sofrimento. As suas ações de disciplina ou de juízo, elas são sempre motivadas por um objetivo maior, que é de restaurar, disciplinar, corrigir, para redimir. O exemplo que eu dei no começo, o exílio babilônico. Esse é um exemplo muito eloquente disso, né? Esdras 5:12 é um texto que mostra o próprio povo reconhecendo isso. Diz assim: Mas depois que nossos pais provocaram o Deus do céu à ira, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, aqui nesse texto, a gente vê que o exílio foi uma consequência direta das escolhas persistentes de desobediência e rebeldia do povo. Só que, no entanto, mesmo nesse cenário, a justiça de Deus ela não é vingativa. Ele permite as consequências para chamar o seu povo ao arrependimento. E essa mesma ideia ela é reforçada em 2 Crônicas, ou 2 Crônicas, capítulo 36, verso 16, onde se lê que eles, né, o povo, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram suas palavras e ridicularizaram os seus profetas, até que a ira do Senhor contra o seu povo se tornou tão grande que não havia mais remédio. Deus ele estendeu inúmeras oportunidades de arrependimento antes de permitir o exílio. Então, a sua ira, ela reflete justamente a sua profunda dor ao ver o mal destruir a comunhão entre ele e o seu povo. Além disso, lá em Jeremias 51, 24, 25, Deus ele declara juízo contra a Babilônia, mesmo ela sendo um instrumento de punição que ele mesmo permitiu. A destruição da Babilônia mostra que Deus ele não ignora a opressão, mesmo quando ela parte de agentes que ele permitiu ou utilizou para realizar a sua justiça. Então isso demonstra que a indignação de Deus contra o mal, ela não é parcial, ela não é inconstante. Esses textos eles revelam que a ira de Deus, ela é sempre direcionada ao mal e à injustiça, nunca há destruição arbitrária por puro capricho. Se não houvesse mal no mundo, Deus jamais teria a necessidade de se irar, porque o propósito último dessa ira é sempre de restauração, nunca de infligir sofrimento gratuito. O amor ele é descrito na Bíblia como a essência do caráter de Deus. Lá em 1 João 4:8 a gente lê assim, evidente, Deus é amor. Ponto final, Deus é amor. E essa qualidade, ela é intrínseca, ou seja, ela é inerente, ela parte da essência de quem Deus é, a sua natureza, né? E é essa natureza de amor que guia todas as suas ações. E a ira divina, né, por outro lado, não é uma característica essencial, inerente de Deus. Ela é justamente uma resposta necessária ao mal e à injustiça, porque ele é amor. Veja, eu não sei se eu talvez já tenha dado esse exemplo aqui anteriormente, né? Mas, por exemplo, vamos pensar num pai que tem uma filha pequena, um filho pequeno, né? Ali de 5, 6 anos. E por uma desgraça desse mundo de pecado, esse filho, essa filha pequena, acaba sofrendo um estupro. Se esse pai não se irar contra o ato do estupro, ele não ama verdadeiramente seus filhos. Então, se irar contra o mal perpetuado contra as pessoas inocentes, vulneráveis, é uma faceta do amor. Eu não posso afirmar que eu amo o meu filho pequeno se eu não me irar contra aquele mal que pode machucá-lo, que pode oprimi-lo. Mas onde não há pecado, onde não há injustiça, não há necessidade para ira. Porque é uma reação àquilo que destrói a bondade e a harmonia que Deus ele deseja para a sua criação. Um outro texto bastante interessante é o de Apocalipse 21, verso 4. Esse texto ele dá uma visão muito esperançosa do nosso futuro. Lá João diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e já não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem, o jeito antigo de fazer as coisas já passou.
Esse retrato que João pinta do fim dos tempos aponta justamente para um mundo restaurado, onde o mal ele foi erradicado, ele não existe mais. E junto com o mal, toda a manifestação da ira divina se esvai. Quando Deus ele finalmente remover o pecado e todas as consequências do pecado, a sua ira vai simplesmente se tornar desnecessária. E essa perspectiva é central para a gente entender a relação entre amor e ira no caráter de Deus. A ira não é um fim em si mesma, ela é um instrumento temporário para lidar com o pecado e seus efeitos. Assim, quando o mal for finalmente eliminado, Deus também eliminará a necessidade de indignação, deixando apenas a plenitude do seu amor, que é eterno. A ira divina, segundo as Escrituras, não dá espaço para a vingança humana. Você tem textos como Deuteronômio 32, 35, Romanos 12, 19, deixando claro que a vingança pertence exclusivamente a Deus, pois somente Deus tem todos os atributos, toda a clarividência necessária para julgar com perfeita justiça e com perfeita retidão. Só Ele conhece as intenções, os contextos mais escondidos dos nossos corações. Quando nós tentamos tomar essa responsabilidade nas nossas mãos, a gente acaba caindo numa armadilha de egoísmo, de julgamento imperfeito, de vingança, de retribuição. O chamado bíblico é para a gente confiar que Deus vai corrigir as injustiças desse mundo no tempo e no momento e na forma correta. Romanos 12, 20 a 21 encoraja a gente a agir justamente de maneira contrária ao nosso instinto humano mais básico. Ele diz: se o teu inimigo tiver fome, você vai lá e dá comida para ele. Se ele tiver sede, você dá para ele bebida. Não deixes vencer-se pelo mal, mas vença o mal com o bem. Esse princípio é um reflexo do caráter de Deus. Deus ele deseja transformar corações e não destruí-los. E ao final, Deus ele promete não apenas eliminar o mal, mas oferecer salvação e reconciliação a todos aqueles que confiarem em Cristo, porque a maior vingança de Deus contra a humanidade é a entrega do seu filho. Ele entrega o seu filho para que todos possam escapar da sua ira. Então, quando Paulo diz deixa a vingança com Deus, é porque o jeito de Deus de se vingar é oferecendo redenção para todo mundo através do seu filho, como mencionado lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 9. Né? Ele fala justamente isso. Em Cristo nós encontramos essa salvação. E na eternidade, onde não haverá pecado ou injustiça, todas as relações elas vão ser restauradas à perfeição. Então não vai haver mais ofensas ou necessidades de intervenções divinas, porque nós viveremos sobre a plena luz do amor de Deus. E aí, o que que você pensa sobre isso? Comenta aqui com a gente, né? O que que você acha desse chamado para pagar o mal com o bem? Será que nós estamos prontos para confiar no justo juízo de Deus e vivemos refletindo o seu amor? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e não se esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Na próxima semana a gente seguirá explorando mais sobre o amor e a justiça de Deus. Eu espero você lá, tá certo? Graça e paz e um forte abraço.